Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Pão Nosso aqui na Rádio Web Meimei. Aqui quem vos fala é o Eric Mateus e hoje vamos dar sequência no estudo do livro Jesus no Lar. Hoje no capítulo 28, a resposta celeste. Certo, amigos? Você já baixou aí o aplicativo da Rádio Web Meimei no seu celular? Se não baixou, vai lá na loja de aplicativos e baixe para que você possa acompanhar toda a nossa programação semanal agora com programas ao vivo, certo? Se você não conseguir acessar pelo celular, também no computador, diretamente do nosso site. Vamos de estudo, meus amigos? Capítulo 28, a resposta celeste. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às respostas do alto, às súplicas do homem, respondeu Jesus para a elucidação geral. Então, o Bartolomeu está pedindo os esclarecimentos a Jesus sobre as súplicas dos homens da terra, né? E aí Jesus com certeza contará uma passagem para nós. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo. Quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que os separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou implorando a proteção do Eterno Pai e seguiu. Noite fechada e sem lugar, percebeu a existência de larga e confortadora cova à margem da trilha em que avançava, e acariciando o animal que o seguia vigilante, dispôs a deitar-se e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando-o a retomar o caminho. O ancião continuou a jornada quando se lhe deparou volumoso riacho num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal, e além dela a terra parecia sedutora, porque mesmo envolvia na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo. Encontrando robusta árvore ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se, convenientemente, porque o firmamento anunciara a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partido sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para diante. Depois de aproximar-se 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Bateu à porta. O homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia ao uivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiram. E assim, intrigado, esperou o alvorecer, e quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio dos camponeses aflitos, que uma
quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado asilo, assassinando os moradores. Só voltando um pouquinho aqui, meus amigos, olha que interessante. Então, um pregador, né, buscou passar em alguns locais, né, um instrutor dos mandamentos divinos passar em alguns lugares para fazer pregações numa missão celeste. E tinha entre um lugar e o outro 2 milhas nas quais ele ia transitar durante a noite, caminhar durante a noite. E aí ele passou a orar antes de sair no caminho e pedir a proteção. Interessante que nessa noite foi tudo diferente do que ele imaginava. Ele achou o Bar-Kova à margem da trilha e aí foi rodeado de uma espessa nuvem de moscas. Ele ia passar num riacho volumoso de uma margem para outra, a ponte quebrou. E aí ele também buscou uma árvore ramalhosa e acolhedora e o vento a quebrou. Depois buscou um casebre rural no qual foi expulso e acabou ainda perdendo o seu cachorro. Então percebemos que para aquele homem que na noite espessa, e aqui a gente pode dar a ênfase de que talvez essa noite espessa Jesus esteja querendo falar da transição pela terra, muitas vezes nós não percebemos os caminhos que Deus vai nos levando e achamos que certos problemas colocados em nossa vida são problemas que causam-nos sofrimento, mas depois, no alvorecer, e aí pode dizer-se, no momento em que nós estivermos com a nossa mente aberta e a compreensão mais aguçada, perceberemos que os caminhos que Deus vai nos levando são os necessários para o nosso engrandecimento, o que a gente vai ver agora aqui, tá bom? Vamos lá. Então, esperando alvorecer, o velho já notou que naquela casa que eles tinham pedido abrigo, houve uma invasão de ladrões e as pessoas que estavam lá foram mortos. Então ele foi isento daquela morte que as mortes que aconteceram naquela casa. Repetindo, a luz espiritual floresceu-se na mente. Compreendeu que a bondade divina livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que uivava, lhe garantia a tranquilidade do pouso. Porque se o cão uivava, o cão ia chamar a atenção dos ladrões. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem e, junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca, de outro lado, não passava de um pântano traiçoeiro em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. Então, na onde ele ia passar na ponte, que ele viu uma terra branca, era na verdade um pântano que poderia o matar. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara e, quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco dantes acolhedor era conhecido como covil de lobos. A árvore que ia acolher ele na noite, na verdade, era um covil de lobos que ele ia entrar. Muito grato ao Senhor que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não soubera entender de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenhar a sua tarefa. Neste ponto de curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Por que isso, meus amigos? Quando nós estamos vivendo um problema, nós nos sentimos presos e não conseguimos enxergar a saída e oramos para que Deus nos liberte desse problema. No entanto, meus amigos, os problemas que vivemos muitas vezes são as soluções de um futuro que nos espera e que agora a gente não entende, não enxerga. E por mais que a dor nos alcance e que nós soframos com os problemas vividos, saibamos ter ânimo, ter força, porque Deus não põe nada em nossa vida sem necessidade.
Deus não estabelece problemas que não necessitam ser vividos para o nosso engrandecimento espiritual. E assim como esse ancião que transpassava pela noite escura e não enxergava as bênçãos que os céus o ofereciam, nós também, transitando na terra que é tão obscura e tão difícil de viver, que possamos saber ouvir o que Deus tem a nos oferecer. E que quando alvorecer, e quando o nosso espírito alçar voos maiores, e quando o nosso espírito estiver em um nível de superioridade onde possamos enxergar os desígnios de Deus, com certeza, meus amigos, nós iremos agradecer. Agradecer a oportunidade de Deus nos guiar. E assim aceitaremos mais confortavelmente os desígnios de nosso Deus, nosso Mestre Jesus. Certo, amigos? Muito obrigado por vocês estarem comigo até agora aqui no programa Pão Nosso. Certo? Aqui quem vos falou, Eric Mateus, da Rádio Web Meimei para o Mundo. Aguardo você em nossos programas semanais de segunda, quarta e sexta, às 6h30. O programa Pão Nosso, o amor do Cristo alimentando os corações. Um forte abraço. Até o próximo programa.